Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser bem rápido aqui, meu objetivo. Mateus 25:14, onde Jesus ele conta as parábolas dos talentos. Diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou, e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou ao acerto de contas. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmão, vou resumir. Se você toma a leitura dessa parábola de Mateus 25:14, percebe que Jesus, ele conta essa parábola simbolizando o reino dos céus. Eu acho interessante que nessa parábola ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de viagem. Só que antes de o homem sair de viagem, ele vai chamar os seus servos e confiou os seus bens. Para um, ele deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2 talentos. E para aquele último servo, ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Olha que interessante. Olha como que a Bíblia é clara em dizer que o Senhor depositou talentos de acordo com a capacidade de cada um. O Senhor distribuiu os talentos de acordo com a estrutura e a capacidade de cada servo. Pode perceber, o primeiro servo recebeu 5 porque a capacidade dele era carregar 5. O segundo servo recebeu 2 porque a capacidade daquele segundo servo era carregar 2 talentos. Agora aquele terceiro servo, que era o último servo, recebeu 1 talento porque a capacidade dele era receber 1 talento. Pode perceber que a Bíblia é clara em dizer: recebeu de acordo com a capacidade de cada um. Então percebe que o Senhor está mostrando que Ele conhece a estrutura de seus servos. O primeiro, o Senhor viu: peraí, esse aqui tem estrutura de carregar 5, então eu vou dar mais 5 para ele. Eu dou 5 para ele carregar, porque eu conheço a estrutura desse servo. Agora o segundo servo, eu vou dar 2, porque eu conheço a estrutura desse servo. Então ele vai receber 2. Aquele último servo recebeu 1, porque a estrutura dele é carregar apenas 1. Aqui Deus está mostrando pra gente que Ele conhece a estrutura. Deus sabe o que você suporta e o que você não suporta. Deus conhece os seus limites. Olha que negócio tremendo, irmão. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor não permite a gente ser tentado além daquilo que não suportamos, porque juntamente com a tentação virá o livramento. Percebe que Paulo vai dizer que o Senhor não permite a gente ser tentado além do que nós suportamos, porque você tem um Deus que conhece a estrutura. Você tem um Deus que sabe que você é capaz. E uma coisa que eu acho interessante: o Senhor nunca vai colocar algo em você que você não seja capaz. Nunca. Filho, nunca. Pode perceber que Ele deu 5 para aquele lá, porque aquele lá tem estrutura de carregar 5. O segundo ele deu 2, porque a estrutura do segundo era 2. E para aquele último ele deu 1 talento, porque a capacidade daquele era 1. Deus sabe, filho. Deus sabe como distribuir. E Deus sabe quem merece receber em grande quantidade e em pouca quantidade, porque Ele conhece a estrutura de cada um. Só que percebe-se um detalhe: por mais que os 3 ali, para falar a verdade, por mais que os 3 receberam talentos de acordo com a capacidade, você vai ver que depois que o Senhor distribuiu os talentos, depois que o Senhor deu os dons para eles, os talentos, o que eles fizeram? Eles saíram. Eles saíram para negociar. Percebe agora o que a Bíblia fala. Presta atenção. Depois que o Senhor distribuiu os dons, em seguida partiu de viagem. Então, ou seja, o Senhor depositou talentos e o Senhor partiu de viagem. Quando o Senhor partiu, a Bíblia fala que os servos que tinham recebido os talentos vai sair para negociar. O primeiro servo que recebeu 5 talentos, quando recebeu, ele entendeu: peraí, o Senhor me deu esse talento, vou ter que sair para negociar. E ele vai ganhar mais 5. Então ele entendeu: o dom que o Senhor me deu, eu tenho que evoluir. O talento que eu recebi, eu vou ter que crescer. O talento que o Senhor me confiou nas minhas mãos, eu vou ter que prosperar em cima daquilo que foi depositado nas minhas mãos. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Se seu dom é de pregar, prega. Se seu dom é de cantar, canta. Filho, o que você está fazendo com o dom que Deus te deu, filho? Você tem que evoluir no dom que Deus te deu. O meu dom, pela misericórdia, é de pregar o Evangelho. Eu vou ter que pregar o Evangelho. Vou ter que evoluir em cima do dom que Deus me deu. Deus não me deu um dom para me ficar estagiado. Pode perceber, aquele servo que recebeu 5 talentos, ele entendeu: peraí, olha o que está escrito: quando ele recebeu o talento, o Senhor partiu. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Olha que tremendo. Quando ele recebeu o talento, o que ele fez? Ele saiu para negociar, porque ele entendeu que o talento é para evoluir. Ele entendeu que o talento que ele recebeu é para desenvolver em cima daquilo que foi depositado. O que você está fazendo, filho? Olha que negócio interessante. Aí você vai ver o que tinha recebido 2 talentos também fez a mesma coisa. Saiu e falou: Senhor, eu ganhei mais 2. O único que não prosperou no talento foi aquele último servo. Ele escondeu o talento. Só que uma coisa que eu achei interessante. Olha que interessante, presta atenção. Olha que negócio forte.
Quando ele receber o talento, todos eles vão sair, exceto aquele último servo. Ele não sai para negociar, ele escondeu o talento. Aí a Bíblia fala assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para o acerto de contas. Então, peraí, o Senhor depositou talentos. Aqui Jesus estava falando da ida dele e da volta dele. Ele está dizendo assim, ó: eu vou ir, mas eu vou deixar talentos, e eu vou voltar. Quando eu voltar, vou ter um acerto de conta com vocês. Então pode perceber que no começo da parábola, quando ele falou que depositou o talento na mão do servo e foi, ele está simbolizando a ida dele para o Pai. Mas depois a Bíblia fala assim, lá no 26, fala: depois de muito tempo, lá no 19, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou. Então percebe, o Senhor foi, depois o Senhor voltou. Aqui ele está falando da volta dele. Por isso que Jesus vai dizer em João 14, ele vai falar assim: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar. Depois de preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estou. Então o Senhor está falando que ele vai voltar. E quem falou foi Jesus. E Jesus não mente, filho. Escuta só, ele vai voltar. Só que percebe-se um detalhe, olha que negócio interessante. Percebe que ele vai voltar aqui, na parábola, para ter um acerto de conta com os servos. Por quê? Porque ele depositou algo na mão dos servos. Ele deixou os bens, deixou os talentos. Então ele vai querer saber o que cada servo fez com o talento que foi depositado. Você não vai prestar conta para o homem. Você não vai prestar conta para o seu pastor. Você vai prestar conta só para quem? Para Jesus. Porque o próprio Jesus vai dizer: o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. É Jesus que é juiz. É Jesus, filho. É Ele. E Ele vai querer saber o que você fez com o talento. Ele vai querer saber o que você está fazendo para Ele. Ele vai querer saber a obra. Cadê a obra? O que você fez com o dom que eu te dei? Mostra-me. Filho, você tem que evoluir, você tem que pregar o Evangelho. Como eu disse, se eu dou de pregar, prega o Evangelho. Irmão, não tenha medo, cresça em cima daquilo que Deus depositou. Porque, filho, Deus vai cobrar você até por isso, se você não sabe. Pode ver que Jesus falou o quê? Eu vou retribuir vocês de acordo com as suas ações, de acordo com as suas obras. Pode perceber que os servos aqui estão sendo retribuídos de acordo com as obras deles, de acordo com as ações deles. Olha que negócio interessante. Só que você vai ver que aquele servo que recebeu 5 talentos vai se apresentar diante do Senhor. Falou: Senhor, tu me depositou 5, eu ganhei mais 5. Eu evoluí em cima daquilo que o Senhor me deu. Aí o Senhor vai ficar feliz. O Senhor falou: muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobrou muito te colocarei. Aquele servo entendeu que era para multiplicar o talento. Ele multiplicou. Aí o Senhor se agradou dele. Veio o segundo: Senhor, tu me depositou 2. Eu ganhei mais 2. Muito bom, servo bom e fiel. Percebe-se que todos eles multiplicaram o talento. Agora aquele servo que recebeu um talento, ele não multiplica, ele escondeu. A Bíblia diz que ele pegou o talento e escondeu o talento do seu Senhor. Ele falou: Senhor, aqui está o seu talento. Do jeito que o Senhor me deu, está da mesma maneira, estou te entregando. O Senhor ficou irado com ele. Por quê? Porque esse servo era um servo preguiçoso, não fez nada para o Senhor. O Senhor depositou o talento e não entendeu que o reino é crescimento. Tem pessoas que não entenderam o que é servir a Deus. Servir a Deus não é ficar sentado numa cadeira. Servir a Deus é você pregar o Evangelho, você fazer a obra, filho, é você evoluir, é você pregar, é você anunciar, é falar de Jesus para alguém. Isso é você estar servindo a Deus, filho. É isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você se mexa, filho. Aquele servo não escondeu o talento, ficou de boa, com o braço cruzado, não quis saber de nada. Aí o Senhor voltou. O Senhor teve um ajuste de conta com cada servo. Aí você vai ver que o Senhor ficou irado com esse servo. O Senhor falou assim: servo inútil, por que você não colocou pelo menos o meu dinheiro no banco? Pelo menos eu receberia com juros. Percebe que o Senhor queria que todos prosperassem, queria que todos multiplicassem. Porque uma coisa que Deus não suporta é servo preguiçoso. Deus, filho, Deus não chama preguiçoso. Se você tomar leitura, você pode perceber que todos os homens que Jesus chamou, todos eles estavam trabalhando. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus chamou Pedro e João, o que eles estavam fazendo? Pescando. Quando Jesus chamou Mateus, o que Mateus estava fazendo? Sentado recolhendo imposto. Quando o anjo do Senhor apareceu para Moisés, lá no Monte Horebe, o que Moisés estava fazendo? Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando o anjo apareceu para Gideão, o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo no lagar. Pode perceber que todos os homens que Deus chamou, todos eles estavam trabalhando, filho, nenhum estava parado. Porque Deus chama que tem disposição. Deus não suporta o servo preguiçoso, filho. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Filho, Deus não suporta. Deus odeia a preguiça, filho. Pode perceber, ele falou: servo inútil. Olha que tremendo, chamou aquele servo de inútil. Por quê? Foi um servo, mas não serviu para nada. O que adianta falar que é servo, mas não fazer nada? O que adianta? Tem muitos aí, falar que serve a Deus, mas não prega o Evangelho. Não fala de Jesus para ninguém, tem vergonha de falar de Jesus. Não canta, não adora a Deus, não faz nada. E isso, filho, uma coisa é você falar que você é servo, outra coisa é você servir. Tem uma diferença total. Olha que ele falou: servo inútil. Ele chamou de servo de inútil, ou seja, foi um servo, mas era inútil. O que é inútil? Inútil é algo que não serve para nada, é algo que não é utilizado. Então percebe, é servo, mas é inútil, não serviu para nada. Tem muitos assim, fala que serve a Deus, mas é inútil, não faz nada.
Deus não te chamou para você ficar sentado no banco de uma igreja, filho. Deus chamou para pregar o evangelho. Jesus vai dizer em Marcos 16:15, vai pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Deus quer que você faça o ID. Ele quer que você anuncie, Ele quer que você pregue, Ele quer que você meta a mão na obra, Ele quer que você evolua, Ele quer que você prospere, Ele quer que você faz isso, filho. É meter a mão no arado, filho. Aquele servo não entendeu, foi lá e escondeu o talento. Aí o Senhor ficou irado. O Senhor falou, servo inútil, lança ele, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha que tremendo. Perdeu tudo aquele servo ali. Porque tem pessoas que não entendem o que é servir a Deus. Ele não entendeu que aquele talento que ele recebeu era para prosperar. Ele falou, esconde. Porque tem pessoas que não sabem que reino de Deus é crescimento. Filho, o reino de Deus é crescimento. Tanto é que Jesus compara o reino de Deus como um grão de mostarda, que é o menor grão. Mas quando é semeado, ele cresce e vira a maior árvore. Tanto é que as aves vêm e fazem ninho. Percebe que ele comparou o reino de Deus como um grão de mostarda, que é o menor grão que existe. Mas quando ele cai na terra e germina, ele cresce e vira a maior das hortaliças. As aves dos céus vêm e fazem ninho. Ele está falando, o reino dos céus é crescimento. Começa pequeno e vai crescendo. Porque o reino de Deus é crescimento. Oh glória! Pode perceber que na parábola dos talentos, todos os servos prosperaram, evoluíram, exceto aquele único servo que não prosperou. Percebe que os dois primeiros multiplicou o talento. Porque o reino de Deus é desenvolvimento, é crescimento. Deus quer que você cresça no reino. Cresça, filho. Em nome de Jesus, reflita nessa palavra. E uma coisa que eu quero que você entenda. Percebe que na parábola, o Senhor, Ele deposita os talentos de acordo com a capacidade. Porque uma coisa que Deus sabe é da sua capacidade, da sua estrutura. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.